segundo turno não começou bem. Derrotado por 1-0 pelo Cruzeiro no Mineirão, mesmo com um homem a mais, o Bahia caiu pela primeira vez para a 4ª posição da Série B. Em campo, o destaque negativo do time foi o ataque, que empilhou oportunidades perdidas. Para o técnico Enderson Moreira, o Bahia merecia um resultado melhor. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente merecia um resultado muito diferente do que aconteceu. Pelas situações criadas, pela imposição no final do jogo. A gente lamenta que não tenha conseguido aí fazer o gol. Com 2 triunfos, 3 empates e 2 derrotas em 7 jogos à frente do esquadrão, Enderson já começa a sentir a pressão do torcedor. Agora o Bahia encara 2 jogos seguidos na Arena Fonte Nova, precisando garantir os 6 pontos. Nós precisamos vencer os jogos, né? Da Série B agora são 6 jogos, né? 4 foram fora de casa. Aqui com o Cruzeiro eles não perderam nenhum ponto, tiveram muito próximo disso, quem assistiu o jogo viu, foi um jogo muito igual, a gente enfrentou bem, embora tecnicamente a gente não tenha feito um jogo tão bom como a gente fez em outras situações, mas voltar a vencer, acho que é importante. Os 2 próximos jogos do Tricolor são contra Náutico e CSA, 2 equipes que estão na zona de rebaixamento. No primeiro turno, fora de casa, o Bahia garantiu 4 pontos nessa sequência. E agora Enderson pede o apoio da torcida para conquistar os 2 triunfos. A gente precisa muito do nosso torcedor, de que eles possam estar ali na fonte, nos ajudar, entendeu? Nos momentos difíceis, eu sei que a gente está gerando uma ansiedadezinha, a gente está disputando, tá fazendo jogos com qualidade, criando situação, então a gente tem muita confiança que daqui a pouco essa bola começa a entrar e a gente consegue aí uma sequência de triunfos que é o que faz com que a gente possa nos aproximar do nosso objetivo. Olha, Enderson, até agora, 2 triunfos, 3 empates, 2 derrotas em 7 jogos. O início do trabalho dele já não é tudo isso em termos de resultado. A gente fala que o desempenho poderia até ter proporcionado resultados melhores para o Bahia, mas dentro de campo esses resultados ainda não estão aparecendo como a torcida gostaria. Ontem ainda teve uma fala do Guto Ferreira, sim, no podcast o Flow Esporte Clube, falando que ele deixou o time com 59% na Série B e o Enderson com 50%. Na verdade, um pouco até menos, porque são 9 pontos em 21 disputados nos 7 jogos como um todo. Queria saber de vocês, até agora, já dá para traçar um panorama de que a mudança do comando técnico foi ruim para o Bahia ou ainda é cedo? Vocês confiam no trabalho de Enderson, dá tempo de recuperar? Olha, eu acho que ainda é cedo para falar, porém, existem alguns equívocos que todos os treinadores cometem, como cometeu o Guardiola, vamos dizer assim, Enderson também comete. Então, assim, eu acho que tem que ter tempo para trabalhar. Ele não teve ainda esse tempo para poder treinar o time, sim, colocar a filosofia de trabalho dele. Essa semana já tem um tempo mais legal. Já tem um tempo maior para poder ele trabalhar. Essa é a dificuldade nesse momento. Mas eu acho que tem algumas coisas que, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, o último jogo do Bahia, quando o Cruzeiro teve um jogador expulso, ele demorou muito para mudar, não tinha necessidade de ficar com 3 zagueiros quando você tem um adversário com um jogador a menos. Quando ele mudou taticamente, ele botou o Gabriel Xavier para a lateral direita, botou o Copete para a lateral esquerda, tirou os 2 laterais de ofício e colocou os atacantes. Quem vai levar essas bolas para os atacantes? Se não tem os laterais de ofício e o Bahia não tinha um meia que leve essa bola para os atacantes. Então se tornou mais difícil ainda, dentro do jogo, quando ele tirou os 2 laterais de ofício e o André e o Matheus Bahia, que ele aí colocou esses jogadores improvisados. Então tem algumas coisas no Enderson que ele precisa rever, que é essas substituições, até a escalação inicial, ele precisa rever isso e o Bahia está perdendo a gordurinha que criou, e logo no retorno, o que é preocupante. Lógico, nada desesperador, porque o Bahia tem 2 jogos dentro de casa, pode garantir 6 pontos aí para ter uma tranquilidade e continuar com a tranquilidade no G4. Você, Tanajura, a mudança foi precipitada, válida, é assim, cedo? Isso acontece, a gente está até conversando dessa questão, que geralmente, às vezes, quando você joga com 3 zagueiros, geralmente você está com um homem a mais, às vezes tem essa questão de você realmente tirar um zagueiro, um cara mais defensor e tentar, como Mendes comentou, de ter tirado os 2 laterais, colocado o Copete mais como ala e botado o zagueiro ali, às vezes até para tentar uma bola ofensiva, por exemplo, você ganha um pouco mais de altura com o Gabriel.
Então tem suas nuances, né? Não é fácil. Eu acredito que Anderson vai ter um tempo maior um pouco para trabalhar. Uma situação triste que aconteceu, né? Na minha concepção, assim, um pouco infeliz de Guto, um pouco chateado pela saída, né? Por ter comentado do momento agora, mas não se comenta também do momento anterior, porque ele foi o treinador que tinha caído com a equipe e se manteve no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste, e também não foi bem, e o Bahia manteve isso. Eu sempre sou a favor, assim, da questão dos treinadores, que realmente é uma profissão muito, os resultados imediatos que se querem a qualquer custo, e realmente às vezes o treinador é muito cobrado em relação a isso, em detrimento dos dirigentes, dos estatutários também. Mas acredito que o Anderson, com um tempo maior, vai poder mostrar, né, o seu valor. Está chegando alguns atletas novos aí, ele vai ter um tempo de poder treinar e poder treinar a sua equipe e poder colocar também o seu melhor em campo, né? O ataque do Bahia não tem trazido resultados imediatos, ele tem algumas opções, a volta do Rodalega, a própria chegada do Copete também, está chegando um zagueiro novo também agora, recente, né? Noga. Mas o Gabriel está bem também na posição ali, né? Jogando como terceiro zagueiro, mas a gente acredita que o Bahia ainda vai voltar a vencer, como o Mendes falou, nesses 2 jogos aí, com certeza as vitórias dão uma tranquilidade maior para poder subir esse ano. Estou curioso para a sua opinião, Nelson. Olha, eu acho que é cedo para julgar o Anderson. Anderson só pode ser comparado com o Guto no Campeonato Brasileiro quando ele tiver o mesmo número de jogos do que Guto. Ele tem poucos jogos, né? Então você achar um percentual em cima disso é sempre injusto se ele tivesse 5 vitórias, né? E se ele estivesse oscilando como ele está agora. Acho que o Bahia vai se recuperar, tem jogos para fazer isso. Eu concordo com o Flávio, a declaração que Guto deu, ele sinaliza um ambiente interno que conduziu as coisas para que ele chegasse a uma condição de sair. Então, ele, na sua entrevista, mostra que encontrou ali dentro uma certa desarmonia. E isso é ruim, né? O Bahia tem que trilhar um caminho dentro do seu dia a dia bastante equilibrado, bastante organizado, bastante disciplinado e com harmonia, porque isso ajuda, ainda faltam 19 jogos, né? Então, é um campeonato longo e não é fácil você se manter dentro do G4 as 38 rodadas. O Bahia faz isso há 19, né? Ou 20, né? 20 há 20 rodadas. A gordura está diminuindo, como o Mendes bem sinalizou, as equipes estão aproximando e uma vitória contra o Náutico recoloca o Bahia numa boa condição, num estado de equilíbrio importante. O Bahia que não vence em casa há uma quantidade de 5 ou 6 jogos, que é um número alto. O Náutico é uma equipe que vem mal, é uma equipe mediana, é uma equipe que mesmo que viesse bem, ela é inferior ao Bahia. O Bahia é um time maior, com um plantel com uma categoria melhor, mais caro. O Bahia é sempre favorito contra o Náutico e em casa precisa vencer para recobrar a sua condição ali de estabilidade. Anderson Moreira, ele que explicou as trocas, as substituições feitas na partida contra o Cruzeiro. Eu acho que os laterais estavam produzindo pouco ofensivamente, a gente decidiu colocar mais atacantes, né? Nós colocamos tanto o Torres de um lado como o Copete do outro, para a gente poder forçar mais esse jogo de lado e tentar chegar. Acho que nós crescemos bem, assim, criamos boas situações para poder vencer o jogo. E a gente continuou tendo, a gente sabia que o Cruzeiro ia picotar mais o jogo e a bola parada poderia ser decisiva, como quase foi, né? A gente teve pelo menos umas 2 ou 3 boas chances ali de poder fazer o gol e a gente decidiu por colocar jogadores de boa estatura para que a gente pudesse tentar aí fazer o gol. Tá aí a explicação de Anderson Mendes, a explicação que você pediu. Te convenceu? Não. Apesar do Flávio até ter comentado antes, acertadamente, e agora o Anderson até assinou embaixo o que você comentou, de que ele deixou um time talvez com a estatura mais alta para tentar o empate em uma bola parada, ele falou no final, mas eu não concordo quando ele tirou os laterais de ofício
e colocou o Copete na lateral esquerda e o Gabriel Xavier na lateral direita. Colocou o Igor Torres para ficar aberto pelo lado direito, beleza, mas não ficou no meio centralizado. Então o time ficou meio perdido. Eu acho que ele poderia simplificar naquele momento do jogo ali, né, deixando os laterais, porque o Bahia já tem dificuldade nas laterais. E quando você tira esses laterais e coloca atacantes, quem vai levar a bola para os atacantes? Se você não tem os laterais, não tem um meia que leve essa bola para os atacantes. Então, quem vai levar? Então, eu acho que ele acabou se precipitando ali na substituição, em tirar os laterais, e isso aí deixou o Bahia sem ofensividade dentro do jogo para aquilo que ele buscava, que era o empate. Tá te agradando esse esquema com 3 aí, Tanajura? Eu não gosto muito, mesmo como zagueiro, eu não gosto muito quer dizer, preferência. Tem a questão também de você, a depender da característica dos seus laterais, se foram laterais muito ofensivos, que jogam como alas, então acho que foi mais essa situação. O Gabriel está realmente fez bons jogos, e eu acho que isso passou confiança para que ele desse segurança à defesa, pudesse ter o ganho também nas bolas paradas defensivas, que o Bahia às vezes tomava alguns gols de bola parada, isso melhorou um pouco, mas eu particularmente, principalmente como o Mendes falou, de quando às vezes você está perdendo um jogo, e a gente comentou até com o Nelsinho também, geralmente numa situação como essa, né, eu tiraria realmente um zagueiro e arriscaria um pouco mais. Você está com um jogador a mais, né, não tem por que você manter 3 zagueiros, mesmo nessa justificativa de ter colocado um zagueiro ali mais na lateral direita, que ele não vai conseguir apoiar, ele não vai conseguir ser realmente um ala, um lateral que chegue bola no fundo, que você consiga bolas na área, porque o Bahia não está conseguindo penetrar por dentro. Então, geralmente, são essas bolas mais jogadas na área. Mas é o que está acontecendo agora, né? De jogar com 3 zagueiros. A equipe também tem essa questão de não conseguir fazer gols também, jogando praticamente num 3-5-2. Mas a gente espera que essas mudanças com a chegada do Copete, Rodalega possa ter oportunidade também, Davó possa continuar fazendo gols, e isso possa melhorar o ataque do Bahia e possa resolver a situação.